Olá pessoal, nesse vídeo eu vou resolver a questão 102 do Enem de 2021, caderno rosa. O enunciado diz o seguinte: na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, a economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade de cada material, de sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura D do material, sendo dada pela relação ΔQ sobre ΔT igual a Ka ΔT sobre D. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por ΔQ sobre ΔT é igual a essa razão aí, né? Em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais, e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, onde K é igual a 20 watts por metro Kelvin, o ferro, em que K é igual a 8, e o aço, onde K é igual a 5 watts por metro Kelvin, combinado com o cobre, onde K é igual a 40. Compare-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de 1/2 da espessura em cobre e 1/2 da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é... E aí você tem as opções. Então, para a gente resolver essa questão, a gente precisa relacionar a taxa de condução do calor com a facilidade de cozinhar os alimentos, né? E pensando logicamente, quanto maior for essa taxa de condução do material, mais rapidamente esse calor vai ser conduzido pela panela e, por conseguinte, mais rápido você vai cozinhar os alimentos. Então, é uma relação direta entre essa taxa ΔQ sobre ΔT e a capacidade de você cozinhar mais rápido os alimentos. Então, a panela mais econômica vai ser a que possui a maior taxa de condução. Portanto, eu vou calcular essa taxa de condução para cada uma das panelas em questão e ver qual é a ordem da maior para o menor, onde a maior vai ser a mais econômica, porque é a que vai conduzir o calor mais rapidamente. Então a gente vai primeiramente obter cada uma dessas taxas para cada uma dessas panelas em questão. Vamos começar com a panela de ferro, que é uma das que a gente precisa comparar, né? Na panela de ferro, né, usando a relação que ele deu para a taxa de condução, como a panela é completamente de ferro, a gente vai usar essa relação aqui, né, que é a que ele deu na questão primeiro. Essa taxa vai ser K, que é a condutividade do material, esse A maiúsculo, que é a área por onde o material está transmitindo esse calor, né, e esse ΔT maiúsculo, que é a diferença de temperatura provocada pela variação de calor, né? E a espessura do material, que é o D minúsculo. Dessas grandezas aí, a única que ele mencionou, o valor, é o K, a condutividade, né? Ele diz que o K é igual a 8 watts por metro Kelvin. E as outras constantes ele deixou em... Ele simplesmente não... Ele não mencionou quanto elas valiam. E como a gente está analisando panelas, ele diz na questão que todas têm a mesma espessura e a mesma área de fundo, eu vou considerar esse valor aí como uma constante para cada uma das panelas que a gente vai analisar. Substituindo esse K por 8, a gente tem que a taxa de condução para o ferro é 8A ΔT sobre D, onde esse A ΔT sobre D é uma constante qualquer para o problema, e que ela vai se repetir para os outros materiais. O importante para a gente analisar é que D é uma quantidade positiva, a área é positiva, e esse ΔT, que é uma variação de temperatura, como eu estou fornecendo calor, a minha variação também vai ser positiva. Então, né, o produto da área por ΔT dividido por D, essa operação aí vai dar um valor positivo, né? Então, essa taxa vai ser 8 vezes um valor positivo. Agora vamos analisar para o alumínio, que é outra panela em questão, né, que a gente precisa comparar. Essa de alumínio é alumínio puro.
Portanto, a gente usa a primeira fórmula de novo. A taxa de condução do alumínio vai ser Ka ΔT sobre D, mas agora aqui o K do alumínio é bem maior, né? É igual a 20, né? Substituindo aqui, a gente vai ter que é igual a 20A ΔT sobre D. Se você for olhar, essa parte, tirando o número, é igual à parte do ferro ali. Portanto, esse 8 do ferro está sendo multiplicado pela mesma coisa que o 20 do alumínio está sendo multiplicado, né? Essa mesma constante para essas panelas, A ΔT sobre D. Portanto, uma coisa que está sendo multiplicada 8 vezes é menor que uma coisa que está sendo multiplicada 20 vezes, sendo essa coisa positiva, né? A gente já falou que essa constante aí, A ΔT sobre D, é positiva. Portanto, a gente tem que a taxa de condução de calor do alumínio é maior que a do ferro. Logo, a panela de alumínio vai ser mais econômica, porque ela vai passar o calor mais rápido e o alimento vai ser cozido mais rápido. Portanto, a gente já tem aqui que a panela de alumínio é mais econômica que a do ferro. Agora basta a gente encontrar com relação à panela que é composta de metade da espessura em cobre e metade da espessura em aço, sendo aí uma panela com dois materiais, né? Para esse caso, a gente vai usar aquela relação um pouquinho mais complicada ali, né? A taxa de condução dessa fusão cobre-aço vai ser a nossa área vezes ΔT, mas dividida agora por a espessura 1 dividido pelo K1, que é a condutividade de uma dos materiais, e o K2 e D2 sobre K2 é do outro material. Eu vou chamar de D1 a espessura do cobre, K1 a condutividade do cobre. E o D2 é a espessura do aço e o K2 é a condutividade do aço, certo? Agora a gente vai substituir o K1, que é o do cobre, ele diz que é 40, né? 40 watts por metro Kelvin, né? E a do aço é 5, sendo que as espessuras para o cobre e para o aço elas são iguais. Ou seja, você separou meio a meio, metade cobre, metade aço, onde a espessura total é igual à espessura onde foi usado o ferro e o alumínio. Ou seja, a soma das duas espessuras vai dar igual à espessura da panela do alumínio e da panela do ferro. Esse mesmo, então, D1 mais D2 é igual ao Dzinho, a esse D minúsculo que a gente vem usando nos outros materiais. Portanto, D1 é D sobre 2 e D2 é D sobre 2, né? Metade da espessura total. Substituindo, a gente tem que, fazendo as contas aí, né? A gente tem que a taxa de condução do cobre-aço, dessa fusão cobre-aço, é 80 dividido para 9 vezes A ΔT sobre D, que é a mesma constante, acabou sendo a mesma constante ali, tanto para o alumínio como para o ferro. Então basta a gente saber quanto é 80 para 9. 80 para 9 é aproximadamente ali 9, né? Porque 81 para 9 é 9. Então a gente tem ali quase 9 e multiplicado por essa constante positiva aí, que já é o suficiente para a gente saber que a taxa de condução desse material é maior que a do ferro, mas menor que a do alumínio, né? Porque 20 é muito maior que 9, né? E por isso a gente tem então essa ordem aqui de taxas de condução, né? Pegando os três resultados, a gente vai ter que a taxa de condução se dá nessa ordem aí. A do alumínio é a maior de todas, a do cobre-aço é a intermediária e a menor é a do ferro. Portanto, a mais econômica, a ordem de economia, né, das panelas mencionadas é primeiro alumínio, segundo cobre-aço, terceiro ferro. E o item que nos dá essa ordem é o item B. Portanto, é a resposta correta dessa questão. Então, é só isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.